Benfica expressa sentidos pêsames pelo goleador e treinador Artur Jorge. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, Fernando Seara, expressou hoje os sentidos pêsames à família de Artur Jorge, antigo futebolista e treinador que morreu, aos 78 anos. Em nome do Benfica, os sentidos pêsames a toda a família. Eu recordo o Sr. Artur Jorge, porque já tenho idade e lembro-me do Sr. Artur Jorge vir de Coimbra para o Benfica, começou por dizer o dirigente encarnado, em declarações à BTV, em Toulouse, onde o Benfica defronta hoje a formação francesa, para a Liga Europa. O antigo avançado Artur Jorge, nascido no Porto, em 13 de fevereiro de 1946, iniciou a carreira no FC Porto, tendo, depois, rumado à Académica, em Coimbra, onde, como jogador estudante cursou Filologia Germânica, antes de chegar ao Benfica, clube no qual venceu 4 campeonatos e 2 taças de Portugal. Para mim, são 3 marcas, primeiro como jogador e goleador, depois o treinador, com conquistas, e ainda um elemento importante neste tempo, porque foi um dos jogadores que deu sentido ao sindicalismo no futebol português. A dignidade do futebolista também teve nele uma marca e uma referência. Para mim, como benfiquista, recordo a subtileza e mestria, aqueles golos de cabeça que, no velho estádio, me fizeram saltar tantas e tantas vezes, recordou Fernando Seara. O dirigente, encarnado, enalteceu ainda a importância de Artur Jorge, que jogou 16 vezes pela seleção principal portuguesa, na gênese do Sindicato de Futebolistas. O Benfica expressa os sentidos pêsames, eu recordo o jogador, o treinador e o homem que deu dignidade ao futebolista em Portugal, rematou Fernando Seara. Após 6 temporadas no emblema das Águias, rumou ao Belenenses antes de encerrar a carreira nos norte-americanos do Rochester Lancers, em 1977, enverdando, depois, pela carreira de treinador, na qual teve um momento alto da carreira em 1986-87, ao vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus ao serviço do FC Porto. A carreira de treinador começou em 1980-81, como adjunto no Vitória de Guimarães, estreando-se na época seguinte como treinador principal no Belenenses, numa temporada em que também esteve no Portimonense. Artur Jorge chegou ao FC Porto em 1984-85, do qual saiu após a conquista da Taça dos Campeões Europeus para treinar os franceses do Matra Racing, regressando aos Dragões em 1988-89. A primeira passagem pela seleção portuguesa acontece em 1990 e 1991, iniciando o falhado apuramento para o Euro 1992, seguindo-se uma passagem pelo Paris Saint-Germain, antes do regresso a Portugal para treinar, sem sucesso o Benfica. Artur Jorge voltou a comandar a seleção no apuramento para o Mundial 1998, que também falhou, seguindo-se passagem por Tenerife, Vitesse, Paris Saint-Germain, Al Nassr e Al Hilal, Arábia Saudita, Académica, CSKA Moscou, Al Nasr, Kuwait, Cretal Lusitanos e Alger, além da seleção dos Camarões e da Suíça. Ao longo da carreira de treinador, Artur Jorge conquistou 3 campeonatos portugueses, uma Supertaça e uma Taça de Portugal pelo FC Porto, além das Champions. Artur Jorge ficou ainda na história do Paris Saint-Germain, ao qual deu o seu primeiro título de campeão, em 1985-86.